Olá! No vídeo da sequência a gente vai falar sobre preferências musicais em crianças e em adolescentes. Bora juntos? Então, no vídeo da sequência, a gente vai estar falando um pouquinho sobre preferências musicais em crianças e em adolescentes. Mais especificamente, essa discussão que a gente vai estar fazendo aqui, ela vai estar embasada em um texto, né, que é uma compilação de vários artigos e várias pesquisas, na verdade. É um texto produzido por Hargreaves, North e Tarrant, chamado Musical Preference and Taste in Childhood and Adolescence. Esse foi um texto, né? Esse é um texto que está contido dentro do livro, que é uma coletânea de artigos também, chamado The Child as Musician, a Handbook of Musical Development. Então, essa discussão que a gente vai fazer na sequência, como a gente vinha dizendo, ela está focada sobre o assunto do gosto ou das preferências musicais, né? E a gente vai ver na sequência que gosto se discute sim, né? E é exatamente isso que a gente vai estar fazendo nesse vídeo. A gente vai querer entender mais especificamente como é que o gosto musical ele se desenvolve, como é que ele se transforma ao longo da vida, e a gente vai estar com foco aqui mais específico no gosto de crianças e de adolescentes, né? Que é a tônica, digamos assim, desse nosso texto que a gente vai estar discutindo. Então, bora lá começar a nossa abordagem aqui, né? Esse texto que a gente vai discutir, que a gente está usando para fazer todo esse vídeo aqui, ele é um texto que busca encontrar regularidades nas preferências musicais das pessoas, né? É lógico que as pessoas preferem músicas diferentes, né? É lógico que as pessoas têm gostos diferentes, né? Mas a gente vai ver no texto da sequência que é possível sim a gente pensar em regularidades, né? Porque a gente vê que, embora as pessoas gostem de coisas diferentes, algumas coisas assim costumam às vezes ser comuns, dependendo da faixa etária, né? A gente sabe, por exemplo, que adolescentes geralmente costumam gostar de um determinado tipo de música e não gostar de outro, né? E o que a gente vai tentar fazer então na sequência é tentar entender o que existe de regularidade, né, por trás desses gostos das pessoas, que são evidentemente muito diferentes, né? Mas a gente vai ver que eles não são tão diferentes assim, né? A gente consegue encontrar alguma constância, a gente consegue encontrar até uma certa previsibilidade nos gostos ou nas preferências que as pessoas manifestam, né? Então o que a gente vai fazer nesse texto é observar como que as preferências musicais, mais especificamente, mudam desde a infância até a adolescência, né? Porque a gente vai ver que as pessoas não gostam a vida inteira exatamente do mesmo tipo de música, né? Os gostos, as preferências das pessoas se alteram ao longo da vida, e é isso que a gente vai tentar discutir um pouco no texto aqui de hoje, nesse vídeo da sequência, né? Mas a gente está falando aqui sobre alguns termos, né? A gente está falando sobre gosto, está falando sobre preferência, né? Essas duas coisas significam exatamente a mesma coisa? Não propriamente, né? Vem cá comigo. A que se refere então o termo preferência que a gente vem usando? Preferência, então, diz respeito à pessoa gostar de uma peça musical em comparação com outra, né? Eu prefiro isso, sempre vai ser, essa preferência vai ser sempre estabelecida em comparação com outra coisa, né? Eu prefiro isso ao invés daquilo, né? Ou eu prefiro isso, provavelmente a pessoa sabe que prefere isso porque ela fez, mesmo que inconscientemente, uma comparação com outras coisas que ela não prefere, né? Então esse termo preferência diz respeito a gostar de uma peça em comparação com outra e mais especificamente em um dado ponto no tempo, né? Então a preferência tem essa coisa de ser mais, digamos assim, mais focada, mais concentrada em um momento específico da vida das pessoas, né? Preferências nunca são preferências a longo prazo, né? Elas são sempre preferências a curto prazo, digamos assim, são gostos de curto prazo, né? Mas vamos falar o que é gosto então, né? Vamos entender pra gente já logo perceber qual é a diferença entre essas duas palavras. A que se refere então o termo gosto? Ele diz respeito a padrões gerais de preferência de um indivíduo ao longo de períodos grandes de tempo. Então o gosto, ao contrário da preferência, é de longo prazo, né? Quando a gente gosta de alguma coisa, a gente gosta por longos períodos de tempo, né? Por muitos anos ou até mesmo por uma vida inteira, né? Já as preferências não são mais pontuais e a gente estabelece elas geralmente em comparação com outra coisa, né?
Então agora feita essa nossa distinção aqui de termos, né, o que a gente está falando com preferência, o que a gente está falando com gosto, né, a gente pode começar a entrar um pouquinho mais no assunto do texto, né, que vai ser o seguinte: a gente vai querer nesse texto aqui explicar as preferências e os gostos musicais das pessoas, né, a gente vai tentar encontrar constâncias, como a gente estava falando aí, né, e a gente vai tentar entender por que as pessoas às vezes gostam, às vezes preferem isso e não aquilo, né. A gente pode responder esse nosso questionamento aqui, essa nossa questão zona da disciplina e do texto, né? A gente pode responder essa questão, por que as pessoas gostam ou preferem aquilo que elas preferem ou que elas gostam. A gente pode explicar isso recorrendo a 3 tipos de resposta, digamos assim, né? Primeiro, a gente pode dizer que a resposta para o gosto ou para a preferência, ela está na própria pessoa, né? Por exemplo, é a idade da pessoa, é o gênero, se é masculino, se é feminino, é o grupo cultural ao qual aquela pessoa pertence, é o nível de aprendizagem musical que aquela pessoa tem. São todas essas coisas que dizem respeito à pessoa propriamente dita, que vão determinar o que ela vai gostar, o que ela vai preferir em termos musicais, né? Então você sabe aí, né? Pessoas de idades diferentes, só porque têm idades diferentes, vão gostar de coisas diferentes, né? Mais ou menos isso que a gente está respondendo aqui, né? Mas existe um outro conjunto de respostas também, a gente vai ver que existe um outro conjunto de estudos aqui tentando responder essa nossa questão zona aqui, por que as pessoas gostam do que gostam, né? E esses estudos vão estar dizendo aqui que a explicação está na música, né? As pessoas gostam do que gostam porque a música é feita de um jeito ou de outro, né? Por exemplo, a música tem a sua estrutura própria, tem o seu estilo, tem aspectos como, por exemplo, complexidade ou familiaridade, né? A gente vai ver então que dependendo do modo como a música é escrita pelo compositor, que as pessoas vão gostar ou não vão gostar, vão preferir ou não vão preferir ouvir ela, né? Mas a gente ainda tem um terceiro conjunto aqui de respostas para esse nosso problema, que vai estar dizendo que as pessoas gostam ou não gostam de determinada música, ou preferem ou não preferem determinada música, por causa da situação de escuta, né? O que a gente está falando aqui mais especificamente? Dependendo do momento em que você escuta, dependendo do contexto, dependendo do que você está fazendo ali, você gosta de certo tipo de música e você não gosta de outro, né? Aquela ideia, assim, por exemplo, para limpar a casa, às vezes você prefere um tipo de música, né? Para sentar e estudar, você prefere ouvir outro tipo de música, né? Então, por exemplo, essas respostas, né, vão estar mais ligadas ao trabalho, ao lazer, a situações de entretenimento, à presença ou ausência de outras pessoas, né? Então, dependendo da situação de escuta, às vezes você gosta de um tipo de música, você gosta de outro, né? Então a gente tem basicamente 3 tipos de resposta, né, que a gente pode dar para esse problema nosso aqui, né? E consequentemente a gente vai dizer então que o gosto, as preferências musicais, eles vão ser formados na verdade não por um desses fatores, eles vão ser formados por uma interação dessas 3 coisas, né? E disso a gente chega, né, isso tudo, essa discussão que a gente fez, resulta num chamado modelo de feedback recíproco, né? A gente já vai ver uma imagem dele aqui no próximo slide para a gente entender melhor. Mas o que esse modelo está falando pra gente, né? Ele diz o seguinte, que é em função da música, né, do primeiro aspecto, da situação ou do contexto em que a música é ouvida, e é em função também do ouvinte, né, em função desses 3 aspectos, ou melhor dizendo, né, são esses 3 aspectos que interferem na resposta de gosto, na resposta de preferência das pessoas, né? E a alteração em um desses elementos, né, em uma dessas 3 coisas, na pessoa, na música em si ou no contexto de escuta, né, uma alteração nessas 3 coisas é suficiente para que a gente tenha alterações na resposta, né? Para que a pessoa, de repente, passe a não gostar de uma música que gostava, por exemplo, né? Você bem sabe, né? Às vezes a gente gosta de uma determinada música, mas é num determinado contexto, por exemplo, para lavar louça, mas se for para fazer uma outra atividade, ou se for para ouvir na frente de outras pessoas, a gente já passa a não gostar daquele repertório, né? Contudo, uma coisa interessante de a gente falar sobre esse modelo é que a resposta nunca se deve a apenas um desses 3 elementos. Então, ao contrário, né, dessas teorias que a gente vinha discutindo aqui, que tentavam responder o gosto ou as preferências musicais,
recorrendo a apenas uma dessas três explicações, né, ao contrário dessas teorias, a gente vai ver aqui no texto da sequência que não tem como a gente atribuir uma única e exclusiva causa para os gostos ou para as preferências das pessoas, né? A gente precisa considerar sempre essas três coisas em interação, que é justamente isso que vai estar respondendo, que vai estar mostrando o modelo aqui da sequência pra gente, né? A gente chega então nessa figura que a gente tem aqui na tela, né, em que a gente tem ali no centro as respostas musicais, né, as respostas de gosto ou de preferência, né. As pessoas podem responder gostando ou não gostando de uma música, por exemplo, em função do quê? Em função daquelas três coisas ali que giram em volta do círculo, né, por exemplo, em função da música, né, como a gente vinha dizendo, em função das situações ou dos contextos de escuta e em função também do ouvinte em si, né. E a gente não pode entender que é só uma dessas coisas ali que vai estar provocando todo o resto, né? Porque, por exemplo, a música ela vai interagir com a situação de escuta, né? Dependendo do contexto em que você tá, uma música pode ser adequada ou pode não ser adequada. Então você pode gostar de um tipo de música ou pode não gostar de outro tipo de música em função do contexto, né? Mas a música ela também interage com o ouvinte propriamente dito, né? Pessoas diferentes gostam de músicas diferentes, né? Então não adianta a gente pensar que basta alterar o tipo de música, né? Ou basta a gente alterar características na música em si, como por exemplo o seu estilo, a sua estrutura musical, etc, etc, né? Não adianta a gente imaginar que basta alterar uma dessas coisinhas ali no círculo, né? Pra gente poder determinar que alguém vai gostar ou não vai gostar de determinado repertório, né? Os gostos e as preferências, como a gente está vendo nessa imagem, eles dependem de uma relação muito estreita entre esses três fatores, né? Então não tem como a gente atribuir uma causa única ao porquê que as pessoas gostam ou não gostam de determinada música, né? Mas enfim, bora começar a nossa discussão, né? Tudo isso que a gente fez até aqui foi uma introdução, na verdade, né? Vamos esmiuçar um pouquinho essa questão dos gostos e das preferências, estudando mais especificamente algumas teorias, agora na sequência, né? A gente vai ver no texto de hoje, na discussão da sequência, que as preferências e os gostos musicais podem ser explicados basicamente por três teorias, né? A primeira é que a gente vai estar chamando aqui de teoria da estética experimental, a segunda é a teoria ou as abordagens de desenvolvimento e a última, né, a terceira então, é a teoria da identidade social. Esses três conjuntos teóricos, então, como a gente estava dizendo, vão responder o nosso grande problema, que é por que as pessoas gostam ou não gostam de determinada música, ou ainda, na verdade, né, como que esses gostos das pessoas se desenvolvem aí ao longo da infância, ao longo da adolescência. Então, bora começar a nossa discussão, porque na sequência a gente vai organizar todo esse vídeo, então, em cima dessas três teorias que a gente acabou de mencionar, beleza? Primeira teoria que a gente vai abordar, então, é a teoria da estética experimental, né? Os estudos nessa linha, né, da estética experimental, eles se baseiam basicamente em dois modelos, ou em duas teorias, digamos assim, né? Primeiro no modelo do potencial de Arousal, de Berline, né, que é um psicólogo. Esse modelo pensa a questão do gosto mais especificamente, mas ele também tem interferência em outros campos de estudo aqui da música, né? Então, o modelo do potencial de Arousal, de Berline, vai explicar pra gente um pouquinho como que os gostos e as preferências se manifestam, né? E outra teoria, outro modelo mais especificamente aqui, é o das preferências prototípicas, que também vai estar respondendo essa nossa pergunta. Lembrando que esses dois modelos, essas duas teorias, estão agrupados aí dentro desse grande conjunto das teorias chamadas de teorias da estética experimental. Essas teorias, então, esses modelos, eles acreditam que o gostar ou não gostar de determinado tipo de música, ele tem a ver com características da própria música, né? Então, voltando lá naquela explicação que a gente dava do começo, né, que o gosto e as preferências, eles são justificados pela música, pela situação, pelo contexto de escuta ou pelo ouvinte em si, né? Essas teorias que a gente vai estar vendo aqui, elas vão estar mais focadas em um desses aspectos, né, que é a questão da música em si. Então essas teorias vão dizer, você gosta ou não gosta dessa música que você diz que gosta ou que você não gosta, você gosta ou não gosta porque o problema ou a coisa boa tá na música em si, não tá em você, não tá no contexto de escuta, tá? Isso que essas teorias estão dizendo. Bora ver o que elas falam, né? Qual que é a explicação que elas dão para essa questão que a gente está querendo entender. Vamos começar aqui pelo modelo do potencial de Arousal, de Berline, que é aquela primeira teoria que a gente estava discutindo, né?
Esse modelo, ele vai surgir na década de 70, né? Então ele não é um modelo recente, ele já é relativamente bem conhecido aqui no campo da psicologia, já é uma teoria um pouco mais datada, né? Esse modelo, então, do potencial de arousal de Berline, ele surge lá na década de 70 com uma influência muito forte do behaviorismo, né, que é aquela teoria da psicologia comportamental, né, em que o foco vai ser grande, então, na observação de respostas provocadas pelo modo de funcionamento do sistema nervoso, né. Então essa teoria vai estar partindo do modo como o nosso cérebro, nosso sistema nervoso funciona, e ela vai estar focada em entender as respostas que a gente, sujeito, dá para aquelas coisas que nos afetam, né? Por exemplo, a escuta de música, né? E aqui, como uma teoria behaviorista, ela vai estar interessada em respostas bem observáveis, né? Essa teoria ainda vai dizer que, ao ouvir música, a pessoa atribui a essa música ouvida valores de complexidade e familiaridade. O que é isso, mais especificamente, né? Quando a pessoa escuta a música, ela julga aquela música como sendo mais complexa ou menos complexa. Seria mais ou menos como sendo mais difícil de entender, mais fácil de entender, né? E as pessoas também, quando ouvem música, elas julgam a familiaridade daquela música, ou seja, se elas já conhecem ou não conhecem aquela peça que está sendo ouvida, né? E familiaridade e complexidade, ou o contrário, né? Complexidade e familiaridade juntas, então, definem o chamado potencial de arousal de uma música. O que é o potencial de arousal? Falando assim, em termos bem simplistas, é o potencial que a música tem de nos excitar, de nos deixar excitados, né? E aqui tanto em nível fisiológico, né, quanto em nível mais emocional, digamos assim, né? Tanto em nível do corpo, quanto enfim, dos nossos sentimentos, etc, né? Quanto no nível mais, tanto no nível mais objetivo quanto subjetivo, né? Então, o potencial de arousal, a gente está falando basicamente no potencial que a música tem de nos excitar, né? Aí o potencial de arousal da música, então, ele, por que a gente colocou ele aqui no meio da nossa discussão? Porque ele atinge ou ele ativa o nosso sistema nervoso, né? O potencial de arousal da música, esse potencial que a música tem de nos excitar, então ele faz o quê? Ele atinge o nosso sistema nervoso e nos excita ou não nos excita, né? Isso que a teoria tá dizendo. E o que isso tudo tem a ver com preferência, com gosto, mais especificamente? É o seguinte, a preferência pela música, segundo essa teoria, ela vai ser maior quando o potencial de arousal atingir níveis intermediários, né? Ou seja, a gente vai chegar aqui num gráfico do U invertido. Quer ver? Vamos olhar a imagem, que vai ficar muito mais fácil entender tudo isso aqui que eu tô falando, né? Essa imagem que a gente tem aqui embaixo, ela tá, é o U invertido, nossa, aquela montanhazinha ali é o U invertido, esse gráfico que a gente tem. Se vocês olharem ali na horizontal, a gente tem a familiaridade e a complexidade, mas a gente pode substituir aqui também por potencial de arousal. Já volto nessa questão pra gente entender. E a gente tem ali na vertical, então, o liking, o gosto, a preferência, né, das pessoas. Aí se vocês olharem aqui no U invertido, aonde que é o ponto em que o gosto é mais alto, né? Onde que o liking ali é mais alto? É exatamente no topo do U invertido, né? É lá na barriga de cima do U, né? E aquela barriga de cima coincide exatamente com que ponto? Ali na linha horizontal, na linha da familiaridade e complexidade, que a gente também pode dizer que é a linha do potencial da arousal. Tá onde o topo do U invertido? Tá exatamente no meio daquela linha, né? O que esse gráfico então está dizendo pra gente? Que o gosto ele vai ser mais alto quando a familiaridade estiver no nível intermediário. Trocando em miúdos, o gosto pela música, por uma determinada música, por exemplo, ele vai ser mais alto quando essa música for, assim, intermediariamente familiar para a pessoa que está ouvindo ela. Ou seja, ela não pode ser uma música completamente desconhecida, por exemplo, de um estilo completamente desconhecido, porque isso daqui vai gerar muito estranhamento na pessoa e provavelmente o gosto dela vai ser mais baixo, né? Que é exatamente isso que a gente tem aqui no final do U invertido, né? Se você chegar lá no finalzinho da linha ali de familiaridade, que é quando a familiaridade é muito alta, né? Se você olhar, aquele ponto de familiaridade muito alta coincide exatamente com que ponto ali na linha vertical do gosto? Coincide com um ponto muito baixo de gosto, né? Então, de novo, música muito familiar, que eu já conheço, eu não vou gostar muito. E o contrário também é válido, né? Música muito pouco familiar, ali no começo do U, né? Muito para a esquerda, ali na tua linha horizontal, música
pouquíssimo familiar, ela também vai estar no nível muito baixo de gosto, né? Eu também vou tender a não gostar desse tipo de música. Então, geralmente as pessoas gostam daquela música que está num grau intermediário de familiaridade. O mesmo tem a ver com a complexidade, né? Então, se aquela música é muito difícil de ser entendida, de ser compreendida, se ela é muito complexa, né? Você também não gosta. Se ela é pouco complexa, você vai perder o interesse logo por ela, né? Então, o ideal para que você goste da música é que ela esteja no nível intermediário de complexidade, né? E tudo isso, na verdade, a gente pode também explicar de um outro modo, nos referindo a esse conceito psicológico aí do potencial de arousal, né? Vamos substituir agora aqui aquelas palavras, né? Familiaridade e complexidade por potencial de arousal, que daí a gente consegue entender a explicação psicológica para isso, né? Por que ou melhor, aonde que é o ponto de gosto mais alto é quando a gente está exatamente no nível intermediário do potencial de arousal, ou seja, a gente gosta mais daquelas músicas que nos excitam, que ativam o nosso potencial de arousal em um nível intermediário, né? Música que nos deixa muito excitado, a gente tende a não gostar, a gente tende a achar perturbadora, barulhenta e etc, né? Música que nos excita muito pouco é música que não nos motiva a ouvir, né? É aquela música que a gente fica apático ouvindo e você não se interessa também, né? Então, música com baixo potencial de arousal, que nos excita muito pouco, também é música que a gente não vai gostar. Então, é basicamente isso que a teoria do invertido está falando pra gente, né? Que a gente gosta mais daquelas músicas que estão no nível intermediário de familiaridade, de complexidade e também, consequentemente, no nível intermediário ali do potencial de arousal, né? Que tem uma capacidade intermediária ali de nos excitar, ok? Vamos falar agora na sequência sobre o segundo modelo que a gente viu aqui, essa segunda teoria que a gente pode agrupar dentro desse grande conjunto das teorias da estética experimental, né? E essa teoria, esse modelo aqui, então, é o modelo das preferências prototípicas. Como é que esse modelo vai estar explicando aqui, porque que a gente gosta ou não gosta? Vamos ver na sequência o que ele diz. Esse aqui é um modelo que surge na década de 80, então ele é uma teoria já um pouquinho mais recente do que aquela que a gente acabou de discutir agora, do potencial de arousal do Berline, né? Essa teoria, então, dos modelos, das preferências prototípicas, ela vai surgir na década de 80, já agora com uma influência mais cognitivista, mais da psicologia cognitiva, né, que vai ter, então, um foco no funcionamento da mente ou desses processos internos. Ao contrário daquela teoria que a gente acabou de discutir, né, que era uma teoria de foco mais, de base mais behaviorista, que era mais interessada no comportamento observável. Agora a gente vai ter um outro referencial teórico entrando em ação, que está mais preocupado nos processos internos. Esse referencial vai explicar o seguinte, ele vai dizer que o gosto pela música ele é maior quanto mais prototípica a música for. O que a gente quer dizer com prototípico? O que seria uma música prototípica? Música prototípica, então, é aquela típica de uma classe, né? É aquela música que você ouve, você consegue muito facilmente classificar, isso é música sertaneja, ou isso é música clássica, ou isso é música, né? Então, quanto mais prototípica, quanto mais fácil for para as pessoas fazer esse encaixe dentro de uma classe da música, né, mais aquela música vai tender a ser gostada pelas pessoas, né? Então é isso que a gente está discutindo aqui, né? Que música prototípica ela é preferida e ela vai ser preferida mais especificamente pela nossa cognição, né? Por quê? Porque os protótipos, né? Eles facilitam a percepção do mundo, né? Então quando é muito fácil você encaixar aquilo que você ouviu dentro de um protótipo, isso é música sertaneja, ou isso é música. Quando é fácil você fazer esse encaixe, a tua cognição gosta, né? Porque a tua cognição consegue compreender melhor o mundo, ela consegue organizar melhor o mundo, né? Vamos entender um pouquinho melhor essa questão já logo em seguida, tá bom? A gente já vamos fazer um exemplo prático aqui, você já vai ver que fica tudo mais fácil da gente entender, tá bom? Mas antes, bora aqui fazer uma coisa, vamos comparar esses dois modelos que a gente acabou de discutir para a gente assim, ir encaminhando para um fechamento aqui da nossa discussão, né? O que a gente pode dizer, então, é que a prototipicalidade da música, ou seja, o quanto uma música é prototípica ou não, né? Então, a prototipicalidade da música, de acordo com o estudo realizado aqui, ela explica 51% das preferências dos participantes de um determinado estudo, né?
E a teoria do potencial de arousal, essa primeira que a gente estava discutindo lá, ela explica as preferências de apenas 4% desses participantes, né? Então dessas duas teorias aí, se a gente for comparar, parece que aquela que dá mais conta de explicar o porquê que as pessoas gostam ou não gostam da música que ouvem é essa segunda teoria que a gente viu aqui, né? Dos modelos prototípicos. Então o primeiro modelo, como a gente dizia, ele parece explicar melhor o fenômeno das preferências e dos gostos musicais, né? Mas de todo modo a gente também pode pensar que esses dois modelos aqui, eles não precisam ser excludentes. Eu acredito que eles podem ser usados de forma complementar para a gente entender essa questão do gosto, né? Quer ver? Vamos deixar mais concreta essa situação aqui pra gente, né? Esses dois modelos, por exemplo, eles podem ser usados para explicar por que as pessoas geralmente, então pensando aqui num ouvinte padrão, digamos assim, né? Por que as pessoas geralmente preferem Beethoven a Stockhausen? Se você não é da música, vem cá comigo que você já vai entender. Beethoven é isso aqui da sequência. Que a gente acabou de ouvir, geralmente é aquela música que as pessoas costumam dizer, não, isso é boa música, isso é coisa que a gente gosta, né? O que as pessoas gostam. Dificilmente as pessoas fazem esse mesmo tipo de julgamento, eu tô falando aqui em pessoas assim, genéricas, né? Mas dificilmente o público geral, assim, vai fazer esse mesmo julgamento com relação a esse repertório que a gente vai ouvir na sequência, né? Stockhausen, que é isso que a gente vai ouvir aqui, dificilmente vai ser um compositor assim que vai, né, agradar tanto as pessoas quanto Beethoven. Quer ver? Se você não sabe do que eu tô falando, escuta aí Stockhausen na sequência. Padrão que a gente conhece, geralmente ele costuma olhar para Stockhausen assim com o nariz meio torto, né? Dificilmente as pessoas vão dizer que gostam desse tipo de música, né? E por que isso? A gente pode usar aqueles dois modelos, aquelas duas teorias que a gente estava discutindo até aqui, para explicar por que esse tipo de coisa acontece aí no público padrão, né? Vamos entender mais especificamente, né? Por exemplo, aqui a música de Stockhausen, né? Esse exemplo que a gente acabou de ouvir, ele costuma não ser o preferido das pessoas. Por quê? Porque ele tem um potencial de arousal muito elevado, né? Então, recorrendo lá àquela nossa primeira teoria, né? Que é a do potencial de arousal, a gente pode dizer que essa música de Stockhausen nos excita em um nível talvez muito elevado, ou talvez muito pouco elevado, né? Não sei o que foi a tua vivência aí, né? Mas a gente pode entender que ela nos excita muito, né? É muita informação, é algo muito complexo para a gente dar conta de processar, né? Sendo algo então muito que nos excita muito, que é muito complexo, né? É algo que a gente vai ver que está lá no finalzinho do invertido, né? Ou seja, é algo que vai nos provocar um gosto muito baixo, né? A gente também pode dizer que nesse caso do Stockhausen, né? Como as pessoas têm pouca familiaridade
familiaridade com essa música, a gente vai ver que a música de Stockhausen pode ser colocada lá no comecinho do invertido, né, numa familiaridade muito baixa. E a gente acabou de ver que quando a familiaridade é muito baixa, as pessoas tendem a gostar pouco da música também, né? Então, aí talvez esteja uma explicação do porquê que esse público padrão, que não tem muito contato com Stockhausen, que não tem muita vivência com música contemporânea, geralmente não gosta de Stockhausen, prefere Beethoven, porque Beethoven é aquela coisa que a gente já está mais acostumado a ouvir, né? Aquele tipo de organização musical que a gente já está mais familiarizado, né? Mas a gente também pode usar a teoria dos modelos prototípicos para explicar, por exemplo, por que as pessoas não gostam de Stockhausen, né? Porque a música de Stockhausen, nesse caso, ela não é um protótipo muito representativo do gênero música, ou ainda do gênero música erudita, né? Há quem chegue a ouvir Stockhausen, por exemplo, e dizer, mas isso não é música, né? Isso até eu faço, me dá um instrumento desses aí que eu toco isso daí desse jeito, né? Então, música de Stockhausen, justamente pelo fato das pessoas não terem muito contato com música contemporânea, né, não conseguirem conceber a possibilidade de existir música formada de outro jeito que não daquele modo convencional, daquele modo mais tonal com o qual as pessoas estão habituadas, né? Então esse tipo de pessoa tem dificuldade em encaixar a música de Stockhausen dentro do seu protótipo de música ou de música clássica, né? Porque o protótipo que essas pessoas têm formado, ele é baseado naquele da música de Beethoven, né? Da música tonal, que é essa música que as pessoas estão mais acostumadas a ouvirem, né? Então, consequentemente, como eu não consigo colocar a música de Stockhausen dentro do protótipo música erudita, minha cognição já tende a não gostar desse negócio que está ouvindo, né? É difícil entender esse mundo, é difícil organizar esse mundo, então geralmente o gosto vai ser baixo, né? Daquelas músicas que não entram dentro do protótipo, ok? Então, basicamente eram essas as duas teorias aqui relacionadas à estética experimental, né? Mas repara que a gente fez uma discussão até agora explicando por que as pessoas gostam do que gostam ou não gostam daquelas coisas que elas dizem não gostar. Mas a gente ainda não falou especificamente sobre o foco do nosso texto, que é entender desenvolvimento. Como é que os gostos, as preferências das crianças e dos adolescentes se desenvolvem ou se formam aí ao longo da vida, né? Bora discutir um pouquinho essa questão agora, pegando esses dois modelos, pegando essas teorias da estética experimental que a gente discutiu até aqui, né? Esses dois modelos, então, como é que eles vão responder à questão do desenvolvimento do gosto? A gente pode estabelecer aqui uma hipótese, né, que é o potencial da Arousal, ele poderia explicar que o gosto por música mais complexa, por exemplo, aumenta ao longo da vida. Por que isso? Né? Por que, por exemplo, os adolescentes podem vir a gostar mais de Stockhausen do que uma criança pequenininha, né? É porque o nosso contato com música ele vai aumentar ao longo da vida, né? Então a música que ela foi mais ouvida, né? À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai acumulando experiências em ouvir música, né? E música que foi mais ouvida, por exemplo, ela tende a perder complexidade, né? E ela tende a ganhar familiaridade, né? Então, consequentemente, a gente pode vir a chegar ali naquele ponto intermediário, né? Do invertido, em que o gosto é mais elevado, né? Essa figura da sequência aqui vai explicar, ou melhor, estas duas figuras vão explicar um pouquinho pra gente esse processo, quer ver? Ó? Na primeira lá em cima, a gente tem ali, vamos pegar, né, a canção B, a Song B, ali em cima, né? Ela tá no ponto mais elevado do nosso U aqui, do invertido, né? Consequentemente, a canção B é aquela que a pessoa mais gosta, né? Por quê? Porque ela tá num nível intermediário de complexidade, né? Mas à medida que as pessoas vão se desenvolvendo, vão tendo contato com música, a complexidade daquela canção B, ela vai diminuindo, né? Consequentemente, no gráfico ali de baixo, a gente já vê que ela caiu um pouquinho no invertido, né? Se ela caiu em complexidade, né? Essa complexidade recuou para a esquerda, consequentemente o gosto por aquela música também vai diminuir. E olha que legal, a canção C, que lá no primeiro gráfico ela estava num ponto mais baixo do invertido, mas nesse caso é porque a complexidade dela era muito elevada, né? Repara que nesse caso aqui, como eu já adquiri experiências aí ao longo da minha vida, essa música que era super complexa deixou de ser, e agora sim ela chegou num ponto intermediário da complexidade, né? Então, essa teoria, né, uma hipótese que a gente poderia construir aqui com relação ao desenvolvimento, é que à medida que
a gente avança na construção das nossas experiências musicais, a nossa complexidade, ou melhor, o nosso nível de familiaridade com a música se altera e o julgamento de complexidade daquela música também vai mudar. Consequentemente, a gente pode passar a gostar de músicas que antes eram muito complexas, né? Ou a gente pode passar a gostar de músicas que antes eram muito pouco familiares, né? Porque essas músicas vão chegar aqui naquele ponto intermediário de complexidade e de familiaridade que a gente viu que é o ponto ideal para que as pessoas gostem de uma determinada música, né? Mas a gente também pode tentar entender um pouquinho aqui o desenvolvimento olhando para aquela teoria dos modelos prototípicos, né? Na verdade, a gente já tem estudos aqui envolvendo o modelo prototípico que explicam o desenvolvimento do gosto, mais especificamente, né? Antes a gente estava discutindo aqui a teoria do potencial de arousal sem que tivesse um estudo, então a gente só formulou uma hipótese aqui de como que essa teoria poderia explicar o desenvolvimento, né? Mas agora, no caso da questão da teoria dos modelos prototípicos, a gente já tem estudos feitos e a gente já pode olhar um pouquinho o que esses estudos estão falando sobre como que se desenvolvem as preferências e os gostos musicais. O que esses estudos aqui focados na teoria dos modelos prototípicos diz pra gente, né? Que as preferências musicais elas atingem o seu pico no final da infância e no início da adolescência, né? Então os gostos das pessoas, né, as preferências, na verdade, elas vão começar a se consolidar ali no final da infância, no começo da adolescência, né? E o que esses estudos também estão mostrando é que pessoas entre 9 e 78 anos, então aqui um estudo feito com várias faixas etárias, né? Essas pessoas de diferentes faixas etárias, elas afirmam preferir música que era tocada no início de sua adolescência, né? Independente se eles têm 78 anos ou se eles são mais jovens, né? Essas pessoas vão dizer que preferem aquela música que estava sendo tocada no rádio, que estava mais em alta no começo da adolescência delas. Então, de novo, a gente pode dizer que esse dado reforça aquela ideia de que as nossas preferências, os nossos gostos, eles se consolidam no começo da nossa adolescência, né? Ou seja, então, era isso que eu dizia, o gosto musical ele se forma no final da infância, começo da adolescência, e a experiência dessa época permanece como um protótipo, então, para o julgamento de tudo que a gente for ouvir depois, né? Então, viu que bacana? Ali, não só que a gente forma as nossas preferências, os nossos gostos, mas sim um protótipo do que é boa música, e esse protótipo a gente vai levar para a nossa vida inteira, e é nele que a gente vai encaixar todas aquelas experiências musicais que a gente vai vir tendo depois, né? Então, é isso que essa teoria, que esses estudos estão dizendo aqui sobre como que se desenvolve o gosto, né? O gosto, então, aqui vai começar a se desenvolver, ele vai se consolidar lá no começo da adolescência e aquilo aquele protótipo que a gente construiu nesse momento, a gente vai levar pro resto da vida para julgar toda aquela música que a gente ouve, né? Até aqui, então, a gente estava falando sobre os estudos da estética experimental, a gente estava recorrendo a essas teorias para explicar aí por que as pessoas gostam ou não gostam de determinada música. Vamos virar a chavinha agora, né? Vamos falar então sobre um outro conjunto de teorias aqui, sobre as teorias sobre as abordagens do desenvolvimento, né? O que esse grupo aqui de estudos vai estar dizendo, né? O que eles acreditam? Eles acreditam que o gosto musical ele muda conforme a idade, porque conforme a idade vai passando, se alteram as estruturas cognitivas que estão por trás do modo como nos relacionamos esteticamente com música, né? Então, o que essas teorias vão dizer? Que é por conta das transformações que acontecem na própria pessoa, né? No seu desenvolvimento cognitivo, que as pessoas gostam ou não gostam de determinadas coisas, né? Repara, a teoria anterior que a gente estava discutindo, né, as teorias da estética experimental, colocavam foco na música. Então o problema era a música ser muito familiar ou pouco familiar, muito complexa ou pouco complexa, ou ela ser muito prototípica ou pouco prototípica, né? O problema estava na música, né? Para eu gostar ou não gostar dela. Agora a gente vai começar a dizer uma coisa um pouquinho diferente. Vamos ver que esses estudos vão estar colocando o X da questão na pessoa e no nível de desenvolvimento cognitivo em que ela se encontra. Bora esmiuçar um pouquinho esses estudos aqui. A gente tem uma série de estudos para debater e vamos ver o que eles estão explicando então, né, sobre o gosto. Então esses estudos aqui, eles falam sobre a sensibilidade das pessoas para perceber diferenças entre estilos. O estudo 1, o que ele encontrou? Ele foi um estudo realizado com música erudita num grupo de pessoas de 11 a 19 anos, né?
E esse, na verdade, de 6 a 19 anos, perdão. E esse estudo observou que nesse grupo ali dos 11 aos 19, né, ou seja, o grupo dos mais adolescentes, né, esses adolescentes eles percebem melhor a diferença entre estilos do que o grupo das crianças de 6 a 11 anos. Então, adolescentes têm mais consciência entre as diferenças musicais, entre os estilos musicais, e eles percebem mais isso, né? Então esse estudo também mostra que é só aos 14 anos ainda que vai aparecer a capacidade de dar nomes a estilos, né? Então são só os adolescentes que conseguem nomear ou que conseguem perceber diferenças naquela música que eles ouvem. Isso já dá um indício pra gente que é a partir da adolescência aí que, se as pessoas sabem diferenciar o joio do trigo, vai ser a partir da adolescência também que elas vão saber definir, vão saber diferenciar aquilo que elas gostam daquilo que elas não gostam, né? Mas isso é uma sugestão. Bora ver, o estudo 2 vai estar dando um dado um pouquinho conflitante, né? Só para deixar a gente com a pulga atrás da orelha. O que ele diz? Esse daqui foi um estudo feito com música pop, né? E nesse caso observou-se que crianças de 8 a 9 anos, elas sabiam diferenciar melhor os estilos do que as crianças de 10 a 11. Eita, agora lascou tudo. Então parece que os menorzinhos é que diferenciam estilos melhor, então talvez os menorzinhos saibam distinguir melhor aquilo que eles gostam daquilo que eles não gostam, né? Dado conflitante, pra gente ficar com a pulga atrás da orelha. Mas bora seguir. A gente tem um terceiro estudo aqui também que foi observar que a habilidade de diferenciar estilos ela não depende apenas de questões ligadas ao desenvolvimento, né? Esses dois estudos anteriores já estavam sugerindo isso pra gente, né? Parece que não é só o desenvolvimento, parece que não é só à medida que a criança envelhece que a capacidade dela de jogar estilos vai se transformar, né? Parece que não é só a idade o fator que determina se alguém vai estar hábil ou não para diferenciar um estilo musical de outro. Se não é só a idade, é o que mais, né? Essa diferenciação também depende do contexto em que o teste foi feito, né? Dependendo ainda, por exemplo, do administrador do teste, depende da motivação dos participantes, né? Depende do contexto escolar em que foi feita aquela pesquisa. Então parece que dependendo do contexto, né? Dependendo de quem está perguntando, dependendo das condições em que aquela pergunta foi feita, parece que as pessoas tendem a responder mais de um jeito e não de outro, né? Então, como conclusão, o que esses 3 estudos estão mostrando pra gente é que os resultados não são consistentes, né? É difícil a gente chegar a uma resposta exata, né, até o ponto em que as pesquisas estão, mas o que eles nos dizem basicamente é que o desenvolvimento do gosto, ele parece ter mais a ver com a afetividade das pessoas, ou seja, com esse aspecto mais subjetivo, do que com aspectos de natureza mais cognitiva, ou seja, com esse desenvolvimento, com essa maturação do organismo, com esse desenvolvimento do pensamento, né? Então parece que o gosto não se desenvolve propriamente em função dos aspectos cognitivos mais objetivos, mas sim em função de aspectos mais afetivos, ou seja, de aspectos mais subjetivos. Por isso, a gente não consegue observar uma linha muito precisa de desenvolvimento. Por isso que esses estudos que tentaram olhar lá para a cognição, para a maturação da cognição humana, que é uma coisa que se manifesta aí com o passar dos anos, né? Por isso esses estudos aqui não conseguiram chegar em resultados muito consistentes, né? Por isso que a gente tem uma pesquisa apontando uma coisa e outra pesquisa dizendo outra coisa completamente contrária, né? A gente ainda pode trazer aqui dentro dessas pesquisas sobre as abordagens do desenvolvimento que vão estar relacionadas à questão do gosto, né? A gente ainda pode trazer uma outra discussão sobre um outro termozinho que eu estou traduzindo aqui muito chulamente como a receptividade do ouvido. Em inglês isso faz muito mais sentido, né? Open earness, que é essa coisa de ter o ouvido aberto, né? A pessoa que tem o ouvido aberto é a pessoa que está ali disposta a ouvir todo tipo de música, né? Vamos ver como é que isso se desenvolve, né? Como é que o ouvido das pessoas se abre ou, de repente, se fecha ao longo do desenvolvimento, né? E ter o ouvido aberto significa estar disposto a ouvir muitas músicas e estar disposto a gostar de muitos estilos musicais, né? Então, por isso, a gente está trazendo essa nossa discussão aqui para dentro da nossa discussão, né? Que é sobre gosto. Então, vamos ver como é que se desenvolve essa questão do ouvido aberto ali, né? Do ouvido que não tem preconceitos. Receptividade do ouvido, então, como a gente dizia, é algo que geralmente as crianças menores vão ter, né?
e que é essa abertura então para você ouvir música não convencional, né? E isso ocorre, né? Por exemplo, crianças estão mais propensas a escutarem, por exemplo, Stockhausen, né? Do que, por exemplo, adolescentes, que já vão ter um pouco mais de preconceito, já vão se fechar mais a esse tipo de música, né? Então, por que os pequenininhos geralmente têm o ouvido mais aberto? Isso ocorre porque as crianças, elas estão menos aculturadas a um determinado padrão de bom gosto, né? Então, essas crianças ainda não internalizaram aquelas questões da cultura mais geral, né? Que a cultura mais geral a gente sabe aí que é aquela que vai dizer que Stockhausen nem música é, né? Então, quanto menor as crianças, menos elas vão ter internalizado essa noção, né? E mais abertas a ouvirem diferentes estilos elas vão estar, né? Mas mais especificamente, como é que se desenvolve essa abertura do ouvido, né? Essa abertura para ouvir diferentes tipos de música? Crianças mais jovens, então, como a gente dizia, elas têm mais receptividade do ouvido, o ouvido delas está mais aberto. Mas essa receptividade do ouvido, ela diminui com a entrada da adolescência, né? Você já deve de concordar aí comigo, né? Adolescente é aquele que não quer ouvir qualquer estilo de música, né? Aquele que já se fecha em determinados estilos bem específicos, né? Então a receptividade do ouvido, ela diminui com a entrada na adolescência, que é algo que acontece por volta dos 10 a 11 anos, e vai surgir aí, então, uma preferência limitada a poucos estilos, e nesse caso especialmente o pop, né? Hoje em dia, no caso dessa pesquisa, né? Mas hoje em dia a gente também pode expandir isso, né? A gente sabe, adolescentes aí, tem o grupo do pop, tem o grupo do sertanejo, tem o grupo do rap, tem o grupo do rock e por aí vai, né? Essa retomada da receptividade do ouvido, entretanto, essa abertura do ouvido, ela vai acontecer de novo um pouquinho mais tarde. O ouvido vai se abrir um pouquinho depois da adolescência, né? Então ela vai acontecer, essa abertura, mais especificamente no início da vida adulta, né? Porque aí o gosto pela música pop, por exemplo, que era muito ativo na adolescência, ele vai decair e surge então o gosto por exemplo, músicas mais clássicas, né? Então a gente pode dizer que com o aumento da idade e do estudo em música, né, das vivências musicais que as pessoas vão acumulando, se desenvolve também o gosto por música séria, por outros tipos de música, que não é aquela música mais comercial, né, o que o texto está chamando aqui de música séria. Só que olha que interessante, uma outra coisa vai acontecer também mais lá pra frente, né? Vai acontecer um declínio dessa receptividade do ouvido, né? Ou seja, os ouvidos vão se fechar novamente, mas em rumo à terceira idade, né? Então a terceira idade geralmente fecha-se um pouco mais, né? Como os adolescentes, vai querer se restringir a ouvir um determinado tipo de música apenas, né? Então essa abertura do ouvido, ela vai decair também com o passar dos anos. Até aqui então a gente foi procurar olhar para uma série de estudos, né? Esses estudos que a gente estava relacionando aqui as abordagens do desenvolvimento, né? A gente foi olhar então para pesquisas que estavam dizendo que a resposta do porquê que a gente gosta ou não gosta de determinada música, ela tá lá na pessoa em si, né? E a gente também viu como é que essas respostas que estão relacionadas à própria pessoa se desenvolvem ao longo da vida, como é que elas se transformam. Bora na sequência agora para discutir o terceiro conjunto aqui de estudos ou de teorias que a gente vai estar abordando, que são as teorias ligadas à identidade social, né? O que que essa teoria, o que esse grupo de teorias aqui vai estar explicando pra gente? Vai dizer basicamente o seguinte, que as pessoas buscam avaliar positivamente os membros do seu grupo, né? Por que isso? Porque isso é importante para que o grupo se mantenha coeso, né? E a gente sabe, a gente enquanto espécie humana, a gente é muito frágil enquanto indivíduo, enquanto uma pessoa só vivendo no mundo, né? A gente não consegue tudo o que a gente precisa para a nossa sobrevivência se a gente não contar com o apoio dos nossos pares, né? Tanto em termos afetivos quanto em termos materiais mesmo, né? A gente não consegue produzir toda aquela comida que a gente precisa para comer, a gente não consegue, por exemplo, produzir tudo aquilo que a gente precisa para vestir, etc, etc, né? A gente, enquanto espécie humana, um indivíduo só não se mantém no mundo, a gente precisa estar reunido em grupo, né? E nesse sentido, a gente precisa ter um grupo coeso, né? A gente precisa ter muitas pessoas em volta da gente e garantir que elas vão estar em volta da gente, senão a gente não consegue se manter enquanto espécie, né? Então essa questão da coesão social é algo muito importante para nós humanos, né? E o que a gente pode dizer então é que as pessoas, para manterem essa coesão social, elas buscam avaliar positivamente os membros do seu grupo. Por quê? Porque se eu não avalio positivamente um membro do meu grupo, o que esse membro do meu grupo vai fazer? Ele vai arranjar outro grupo para viver,
né? A gente não vai conseguir manter a coesão que é tão importante para a gente enquanto espécie. Então as pessoas têm essa tendência a avaliar positivamente os membros do seu grupo, ou seja, essas pessoas se esforçam para construir uma identidade social que seja positiva dos seus pares, né? As pessoas se esforçam para gostar dos seus pares, né? Logo, por exemplo, pertencer a um grupo significa ser avaliado positivamente por um conjunto de pessoas, né? Então, por que a gente também se mantém em grupo, né? Por que a gente se mantém como um conjunto coeso? Não é só porque as pessoas avaliam positivamente os outros, mas é porque os outros se sentem bem ao ser avaliados positivamente, né? Ou seja, as pessoas as pessoas que pertencem a um grupo social e são avaliadas bem por ele, elas tendem a se manter unidas ali com esse grupo, né? Mas o que essa discussão toda tem a ver com preferências musicais, professora? Bora chegar no ponto. As preferências musicais, vamos pensar aqui no caso dos adolescentes em específico, elas são guiadas pelas normas do grupo, por essas normas de coesão social, né? E nesse caso mais específico, elas vão ser guiadas pelas normas daquele grupo em específico ao qual o adolescente pertence, né? Então os adolescentes aqui, eles vão tender a seguir as normas do seu grupo. Para quê? Para que eles sejam bem avaliados, para que eles sejam avaliados positivamente por aquele grupo, né? Porque a gente enquanto ser humano gosta disso, isso é importante para a gente enquanto espécie, para a gente se manter coeso socialmente, né? Então os adolescentes, eles seguem as normas do grupo ao qual eles pertencem, né? E assim sendo, eles recebem uma avaliação positiva dos seus membros. Você já entendeu onde eu quero chegar com isso, né? Se o adolescente segue as normas do grupo, ele vai gostar daquela música que o grupo gosta, né? Por quê? Porque ele não pode ter um gosto desviante, né? Se ele tiver um gosto desviante, ele não vai ser avaliado positivamente pelos membros do grupo, consequentemente ele vai ser excluído do grupo, né? Ele tem uma tendência grande, na verdade, a ser excluído, né? Aí, como consequência, a gente sabe que a gente, enquanto espécie, não se mantém nesse mundo, né? A gente precisa de outros pares, né, com a gente. Esse adolescente ou busca outro grupo para se encaixar, ou sozinho ele não fica, né? Então, a gente sabe que o adolescente vai obedecer a regra, ele vai seguir à risca aquele padrão de comportamento musical que o grupo dele manifesta, né? Isso, pra gente que é professor, acho que é uma informação super legal de ter em mente, né? Porque juntando isso que a gente acabou de discutir agora, né, com aquilo que a gente falava anteriormente, por que os adolescentes têm um ouvido às vezes super fechado, né? É porque à medida que eles vão se desenvolvendo, eles vão se dando conta dessa fragilidade que a gente tem enquanto indivíduo, né? Da necessidade da gente se integrar a um grupo, né? E à medida que o adolescente então se desenvolve, que o ser humano se desenvolve, se dá conta da sua fragilidade, ele sente muito essa necessidade de se adequar a um grupo social, né? Então por isso ele fecha os seus ouvidos para toda aquela música que não seja a música admitida oficialmente pelo grupo, porque se ele não segue as normas do grupo, ele está sujeito a ser expulso do grupo social, né? Então ele vai seguir as regras, né? Portanto, a gente pode dizer aqui na sequência que a música ela é usada para definir a identidade de um grupo, né? Por isso a gente tem, na verdade, até estudos aqui dizendo que os adolescentes eles recorrem muito mais à música para definir qual é a identidade de um grupo do que para outros comportamentos que são típicos da adolescência, né? Como, por exemplo, comportamentos ligados a mídias ou até mesmo a esportes, né? Então, olha que legal, a gente consegue dizer o que é um grupo de adolescentes, geralmente recorrendo mais ao tipo de música que eles ouvem, né? O professor não sabe fazer isso, né? Olha pra sala e fala, aquele ali é o grupo dos góticos, né? O grupo do pessoal que ouve heavy metal. Você sabe olhando pela cara deles, né? Eles se vestem como os músicos das bandas que eles escutam, né? Aquele ali é o grupo das meninas do K-pop, né? Olha lá pra cara delas, elas têm cara de cantora de K-pop, né? E assim vai, né? E isso define muito mais a identidade dos grupos do que outros comportamentos, como por exemplo a prática de esportes. Você não olha para um grupo e fala, aquele ali é o grupo dos meninos que jogam basquete, aquele ali é o das meninas que jogam vôlei, né? Já não é tão, isso já não caracteriza tão fortemente a identidade dos grupos, né? A música caracteriza muito mais fortemente a identidade. Por isso, a meninada dá-lhe fechar o ouvido, né? Porque elas precisam recorrer àquela coisa que é mais característica do grupo, né? Aderir àquela música que o grupo tem como sua característica principal, né? Mas bora discutir um pouco mais essa questão.
E o que ocorre? Vamos pensar aqui com aquelas ovelhas negras, digamos assim, né? Com aqueles membros que não adotam os mesmos comportamentos, não, os mesmos padrões de gosto que o seu grupo social. O que acontece com essas ovelhas negras, né? Então, com esses jovens com comportamento musical desviante daquele adotado pelo grupo, né? Os membros podem ser abolidos do grupo, como a gente já estava discutindo aqui, né? O grupo pode não aceitar eles e show, vai arranjar um outro grupo para você fazer parte, né? Ou então os membros do grupo ainda podem receber um julgamento mais benevolente. Olha que legal, não existe só um tipo de resposta que o grupo pode dar a essas ovelhas negras, né? O grupo também pode ter uma resposta um pouco mais benevolente para esses sujeitos aí com gosto desviante, né? E podem dizer coisas como, por exemplo, o comportamento desviante foi pontual e ele não vai se repetir, ou seja, eu peguei ele ouvindo lá sertanejo universitário, aqui né, a gente é do grupo do rock progressivo, mas foi pontual, ele não vai voltar a fazer isso, né? Isso é um tipo de comportamento mais benevolente. E nesse caso é interessante a gente observar também que o comportamento com os membros do próprio grupo ele é mais benevolente do que com os membros de outro grupo, né? O fulano ouviu sertanejo uma vez, mas esse fulano que pertence aqui ao nosso grupo, não, isso não vai voltar a acontecer, ele ainda é um cara legal, né? Esse mesmo julgamento não é feito com aqueles que ouvem, por exemplo, sertanejo universitário lá de outro grupo, né? Não, eles não são caras legais, né? Então é interessante a gente pensar também que esses desvios à norma, né? Esses adolescentes que não vão assumir aquele gosto musical do grupo, ele também pode aparecer e não necessariamente ele implica em uma expulsão do grupo, né? Continuando aqui ainda essa abordagem das teorias sobre a identidade social, né, que vão estar explicando que a gente gosta ou não gosta de algo em função do contexto social do qual a gente faz parte, né? A gente pode também pensar um pouquinho o que acontece quando as violações às normas musicais de um grupo elas passam a ser percebidas, né? Ou melhor, mais especificamente, quando que as violações às normas de um grupo elas vão começar a ser percebidas, né? Quando que os membros do grupo vão começar a olhar para a ovelha negra e falar, isto é uma ovelha negra, né? Quando que isso aparece? Vamos discutir um pouquinho mais sobre desenvolvimento agora. De acordo com estudos aqui, isso só aparece no final da infância, ou seja, quando a meninada está chegando na adolescência, né? Que é quando esse comportamento de grupo ele vai estar realmente mais exacerbado, né? Então, nesse caso, a pressão para adesão às normas musicais do grupo, ela só vai ser sentida pelas crianças mais velhas, porque estão no final da infância, no começo da adolescência ali, né? As mais jovens não se sentem pressionadas, né? É bacana a gente pensar isso. Crianças pequenas, aquelas que têm o ouvido mais aberto, elas não se sentem pressionadas a aderir a um determinado tipo de estilo, né? A gostarem de determinado tipo de música, né? Isso vai se manifestar só mais tarde, só mais lá pelo final da infância, começo da adolescência, como a gente dizia, né? E a relação entre grupos aí com gostos musicais diferentes, né? Como é que ela se dá, né? A gente já tem você que é professor aí que trabalha com essa faixa etária, provavelmente você sabe o que eu tô falando, né? Como é que se dão ali as relações entre grupos? Bora ver aqui que os estudos observaram de modo cientificamente controlado, né? O estudo feito com adolescentes, aqui nesse caso envolvendo grupos que foram construídos artificialmente, né? Ele mostrou que um grupo diferente daquele ao qual pertence o participante, por exemplo, se você botar um menino ali do rock progressivo dentro de um grupo do sertanejo universitário, né? Então, nesse caso, um grupo diferente daquele ao qual pertence o participante, mas, contudo, entretanto, que tem o mesmo gosto musical, ele é tratado, nesse caso, o participante que é externo, ele vai ser tratado sem preconceito e as diferenças entre os grupos deixam de ser observadas. Então, por exemplo, na verdade aqui, se você pegar lá um adolescente de uma outra escola, por exemplo, né? Eu não estou falando especificamente sobre o contexto da pesquisa aqui, né? Estou pensando em aplicações desses resultados aqui no nosso contexto, né? Um adolescente vindo de outra escola, chegando no primeiro dia de aula, se ele for colocado dentro de um grupo que compartilhe os mesmos gostos musicais que o dele, ele vai ser bem aceito por esse grupo, né? Se ele for jogado lá, ele do sertanejo universitário, dentro do grupo do rock progressivo, ele não vai tender a ser aceito pelo grupo, né? Então, membros, mesmo que provenientes de outros grupos, eles vão ser aceitos dentro do grupo se compartilharem o gosto musical, viu que bacana? O papel que a música tem nas interações sociais, nas relações entre pessoas, né? Especialmente nesse momento da adolescência, né?
né? Por isso é tão delicado trabalhar música com adolescente, né? Você deve concordar aí comigo, né? Como é difícil trabalhar com essa faixa etária, né? Justamente por isso, por conta dessas resistências em aceitar músicas diferentes, gostos musicais diferentes, né? E você sabe, se você é professor e trabalha numa sala com 40, que se nem Jesus Cristo agradou todo mundo, não vai ser você com a sua aula de música que vai agradar todo mundo, né? É muito difícil você trabalhar ali um determinado repertório numa classe que tem gostos tão variados e que tem tanta resistência em aceitar o gosto dos outros, né? Mas como a gente viu, como a gente já está discutindo, graças a Deus isso é passageiro, né? E a abertura do ouvido ela vai se dando ali à medida que as crianças vão se desenvolvendo também, né? Mas não brigue você lá com seus adolescentes, isso é algo natural do desenvolvimento deles, eles precisam passar por esse momento da vida, né? Isso é importante para eles. Então bora lá, vamos fazer um fechamento da nossa discussão aqui, né? A gente falou até aqui basicamente sobre 3 teorias, né? A gente estava tentando encontrar respostas aí para esse nosso grande problema do vídeo de hoje, que era entender por que a gente gosta ou não gosta de determinados tipos de música. E mais especificamente a gente queria saber como que esses gostos, essas preferências musicais se desenvolvem ao longo da vida, né? Então a gente olhou um pouquinho para os gostos e para as preferências das crianças e dos adolescentes. Bora fazer então na sequência agora uma síntese de tudo isso que a gente discutiu. Vamos para as considerações finais. A gente viu basicamente 3 teorias diferentes, mas agora no final a gente pode dizer que essas teorias elas podem sim interagir para que a gente compreenda os gostos e as preferências musicais das crianças e dos adolescentes, né? Como a gente vinha falando lá no começo, né, cada uma dessas teorias está focada em apenas uma parte do problema e a gente não pode olhar para o problema dividido por partes, a gente precisa entender que os gostos e as preferências eles não se devem a apenas um único fator, mas a gente precisa considerar aí vários em conjunto, né? Então, mais especificamente, a relação entre as teorias e as dimensões em que essas teorias atuam, né? Ou melhor, né, a relação entre essas teorias e as dimensões que atuam integradas na construção das preferências e dos gostos musicais, mais especificamente são aqui, né, a música, o ouvinte e a situação ou contexto, como a gente dizia, né? Então, são essas dimensões, essas 3 dimensões que precisam atuar integradas. E como a gente viu aqui, né, cada dimensão dessa está relacionada, então, com uma dessas teorias que a gente estudou, né? Mais especificamente, a teoria da estética experimental está relacionada com a dimensão da música, né? Ela vai explicar o gosto ou as preferências olhando só para aspectos da música, para como a música foi escrita, né? Já a teoria da abordagem, as teorias, os estudos ali da abordagem do desenvolvimento, elas vão estar botando foco no ouvinte, elas vão dizer que a gente explica os gostos ou as preferências só olhando para o ouvinte em si, para o seu desenvolvimento, para o desenvolvimento da sua cognição, né? E esse último conjunto de teorias que a gente estava discutindo aqui, né, a teoria da identidade social, vai estar colocando foco na situação ou no contexto, né? Mas em síntese, o que a gente pode dizer, voltando lá para o começo da nossa discussão, é que nenhuma dessas abordagens, nenhum desses fatores, dessas dimensões podem ser usados isoladamente para a gente explicar gostos e preferências e mais especificamente para a gente explicar o desenvolvimento dos gostos e das preferências. A gente precisa entender que esses fatores, a música, o ouvinte e a situação ou contexto, precisam ser considerados em conjunto, senão a gente não explica nada aqui em termos de gosto, ok? Discussão polêmica essa hoje aqui, né? Gosto se discute sim, tem 3 teorias que estão aí, 3 grandes conjuntos de teorias, na verdade, que estão aí há bastante tempo já discutindo essa coisa polêmica, né? Então, se isso aqui é um tema que te interessa, você também pode discutir esse assunto, não tem problema não, gosto se discute, beleza? Então era isso no vídeo de hoje, esse é o último vídeo que a gente vai ter, essa é a última vez que a gente está se vendo agora nesse semestre, né? Espero que essa sequência de aulas aqui tenha sido proveitosa para você, esse material fica guardado aqui na internet, esse material pode ser consultado depois. Espero também que se você não foi aluno nosso, se você não está assistindo esse vídeo aqui como estudante da disciplina de tópicos especiais em cognição musical, que é uma disciplina do mestrado em Letras e Artes da UEA, da Universidade do Estado do Amazonas,
Se você não está assistindo esse vídeo como aluno do mestrado, espero que pelo menos as discussões daqui também tenham sido proveitosas para você, também tenham te feito pensar aí um pouco sobre música, ou de repente possam vir a te instigar para pesquisar esses assuntos todos que a gente discutiu aí nessa sequência de vídeos, ok? Foi trabalhoso estar com vocês, mas foi muito prazeroso também estar aqui por meio de vídeo, poder estar fazendo essa troca agora nesse momento que a gente não pode se ver presencialmente. Mas foi muito bom, então me despeço aqui e a gente vai se conversando então por outros meios virtuais aqui, tá bom? Então até a próxima, se a gente tiver uma próxima, ou a gente continua se vendo aqui pelo YouTube nos vídeos anteriores, beleza? Então é isso, tchau, tchau pra vocês!